Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se na profecia de Ezequiel, capítulo 4, versículos 4 e 5. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias, você carregará a iniquidade da nação de Israel. Meus amados, o tema da nossa reflexão é consagração estranha. O chamado profético e o preço do seu cumprimento é algo digno de nota, meus amados, como nós veremos nesta reflexão. Muitas vezes nós não imaginamos que atrás de um chamado existe um preço de cumprimento. Não tem glamour. Se nós olharmos para a vida de Jeremias, o seu chamado para as nações, em especial para Israel, teve um preço muito grande. E aqui em Ezequiel nós vemos o preço que Ezequiel está tendo que pagar para dar cumprimento ao seu chamado profético. Não foi diferente com Oséias, que teve que casar com a mulher de prostituição. Aquela mulher de prostituição é simbólico da infidelidade de Israel, que era a esposa do Senhor, do nosso Deus. Mas o que é que nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 4? Nós vemos algumas coisas importantes. Primeira delas, Deus pode demandar qualquer coisa dos seus ungidos. É isso que desde já nós temos que estar prontos para entender. Deus vai demandar qualquer coisa dos seus ungidos, até aquilo que não está escrito. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo. 390 dias só pode deitar-se sobre o lado esquerdo, amarrado. Ele tinha que estar ali deitado, amarrado. Ele não podia se mover. Não, era o preço do cumprimento. Então o que é que Deus está demandando de você? O que é que o Senhor demanda da sua vida para dar cumprimento ao seu chamado, aquilo que Ele tem com você, o seu propósito? Então isso é importante. Em segundo lugar, algumas vezes Deus vai demandar a disciplina física para cumprimento do ofício profético. Aquilo que Deus pediu de Ezequiel, meu amado, era algo que demandava disciplina física, completa disciplina física. E é isso que nós temos que entender, que nós temos que, como o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu não seja de uma certa maneira reprovado depois de pregar para os outros. Eu não venha a ser reprovado. Eu tenho que disciplinar o meu corpo, eu tenho que esmurrar o meu corpo, para que eu possa dar cumprimento à chamada do Deus eterno. Em terceiro lugar, nós vemos aqui no texto que o profeta se consagra não só por si mesmo, mas ele consagra-se pela nação de Israel. A consagração pela nação de Israel é a ideia de se consagrar pelos outros. Aqui nós vemos embutido, meus amados, a atitude de Jó quando ele sacrificava pelos seus filhos. Quem sabe, pensava Jó, os meus filhos pecaram contra o Senhor, então eu vou sacrificar para que eles possam estar bem diante do Deus eterno. Então aqui nós vemos que essa consagração não é necessariamente pelo pecado do profeta, mas é pelo pecado da nação de Israel. É isso. Como é importante esse entendimento. Em quarto e último lugar, sentir o peso do pecado alheio seria uma figura da expiação de Cristo pelos nossos pecados.
ele iria carregar os pecados da nação por 390 dias. Jesus está carregando os nossos pecados, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, sobre a cruz de Cristo, o nosso pecado. 390 anos remonta aqui ao ano 922, quando da divisão da monarquia, em que Jeroboão pegou as 10 tribos, e aí começou o pecado. Desde Jeroboão, Ezequiel, você vai carregar o pecado de Israel, o reino do norte. Que coisa terrível, quanto pecado. E o profeta teria que ter esse sentimento, ele teria que sentir esse peso do pecado de uma nação inteira sobre ele. Mas o nosso pecado, o pecado de todas as nações da terra, o nosso pecado caiu sobre ele, sobre Jesus de Nazaré. Então você que me ouve, saiba, Jesus, ele veio para carregar o seu pecado, para tirar o fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele veio para tirar. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. É esse Jesus que quer nos aliviar. Então hoje a consagração estranha tem muito a ver com aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus, pois, nos abençoe com esta palavra deste dia, meus amados. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia.